que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, assim, se os nossos olhos só se interessam em ver coisas, vou falar a palavra fútil. O que é fútil? Fútil são coisas que não são relevantes para nada e nem para ninguém, né? E se os nossos olhos contemplam coisas fúteis e que não são relevantes, por exemplo, muitas vezes eu me pego me olhando, né, por causa dessa facilidade, você tá ali e passa, né, os videozinhos, né, no Facebook, no Instagram, em outros lugares, no Reels. E aí a gente tem tendência aos nossos olhos fitarem logo aquilo que é atraente para os olhos. E muitas vezes eu me pego folheando coisas fúteis da vida dos outros. Vivendo, às vezes olhando coisas de celebridades. Gente, eu não olho, tá? Eu não ligo para esse negócio de Hollywood, celebridade. Só que existe uma coisa acontecendo agora muito séria. Nós temos as celebridades gospel. Ixi, falar nisso, o negócio é cutucar a caixa de marimbondo e de abelha sem proteção no rosto e no corpo. Perigoso. Mas essa é a realidade. Existe um mundo gospel que está completamente imitando Hollywood, celebridades, né? Então a gente acaba, não tô aqui, esse não é o meu ponto hoje, em nome de Jesus, está repreendido. Mas é um ponto que a Cida, olha, Cida, te amo, irmã. Eu não tive tempo de falar com você muito no Brasil, mas eu prometo, da próxima vez que eu for pro Brasil, e nós vamos ficar sozinhas, nós duas, vamos para um lugar assim, bem andar de bicicleta, e nós vamos falar de tudo, que esses 20 anos de América esse ano. 20 anos de América esse ano eu vou fazer. Olha quanto tempo, glória a Deus. Aleluia. Vou fazer 20 anos de casada. Deus me trouxe. Como dizem alguns, Deus te levou para a América só para casar. Não. Deus me trouxe aqui para me transformar numa nova criatura. Todo mundo está enganado. Ah, não, Deus te trouxe lá para casar, conhecer teu marido. Sim, Deus tinha esse plano, mas Deus me trouxe aqui para me transformar. E eu estou abraçando isso com toda a força do meu ser, para aprender mais o que Deus tem para minha vida, para eu não perder e não desperdiçar nem um segundo sequer do chamado que Deus tem para minha vida. No melhor das minhas habilidades, com falhas, com cais e levantas, com caída e levantar, é melhor assim, né, gente? Eu tô aqui pedindo a Deus para que eu viva debaixo da misericórdia dele e para que a vontade deles prevaleça na minha vida. Então, eu tô aqui falando sobre isso, que a gente está vivendo nesse tempo onde nós temos que tomar decisões para Deus. Eu fiz um outro vídeo aqui sobre obediência, foi um vídeo que eu comecei essa manhã, e eu estava aqui porque eu tenho meditado muito nas passagens bíblicas onde os homens que Deus escolheu obedeceram a ele, e por isso, vocês estão me ouvindo bem? Fala só um. Assim, estamos, porque o meu fone tá caindo toda hora, e eu temo de que quando eu vou ajeitar ele, deixa eu ver, eu temo de que quando eu vou ajeitar ele, eu posso estar parando a minha voz, mas eu acho que não, né? Bom, então, gente, eu vim aqui essa manhã, que eu falei, vou abrir esse amém. Dilene falou que ela tá ouvindo. Obrigada. Porque eu falei, eu quero falar, eu quero louvar, minha voz tá horrível que eu peguei essa gripe, mas não tem problema não, porque o louvor que Deus aceita é aquele que ele disse,
Porque o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí eu falei, vou abrir ali, vou orar ao Senhor ao vivo. Pelo menos uma coisa está acontecendo aqui, se vocês não nunca pensaram nisso. Ai, peraí, gente. Ai, melhorou. Se vocês nunca pensaram nisso, eu vou falar uma coisa. Toda vez que você usa essa ferramenta de mídia social para falar de Deus, você pode saber que você está abençoando uma pessoa que seja está recebendo algo de Deus. Porque igual eu estava falando no começo, nós temos essa ferramenta e ela pode ser usada para o mal ou para o bem, não é? E quando nós estamos falando de Deus, nós abençoamos. É liberado do céu vem como diz, uma unção, ela é liberada. As nossas palavras, a Bíblia diz que podem abençoar ou amaldiçoar. E a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem. Então nós abençoamos. Eu abri aqui, eu falei, hoje eu quero louvar o Senhor. Comecei a fazer um vídeo, falei, vou botar ali, porque o Senhor já tinha falado sobre obediência comigo. E eu tô aqui, sabe o quê? Em obediência. Em obediência ao Senhor. Então, nós podemos, assim, usar isso aqui para... Imagina se todo crente que tem o Facebook, o Instagram, todos eles decidissem falar só de Deus e menos da sua própria vida, e menos dos seus próprios feitos, e menos dos seus próprios propósitos, mas falar daquilo que Deus tem para nós. Se todos os cristãos tirassem menos, diminuísse assim, porque a Bíblia diz assim, ó, o João Batista falou assim, que eu diminua, mas que ele cresça. Quando o João Batista quis dizer isso, ele falou assim, vocês agora... Peraí, deixa eu ajeitar o foguinho aqui, gente. Caiu a lenha. João Batista falou isso. Eu vim falando dele. Agora ele já apareceu. Então, que diminua eu para que ele cresça. Então, nós que somos cristãos, que entendemos que agora é Jesus. Tá queimando esse fogo aqui, gente. Tá quente. E me afastar um pouquinho. Que diminua eu, para que ele cresça. Então, se nós todos como cristãos que somos verdadeiramente, falássemos um pouco mais dele, decidíssemos falar só de Jesus, talvez nós teríamos mais resultados, mais conversões, mais pessoas convictas. Então, eu acho que foi isso que Deus falou comigo hoje de manhã. Vai falar de mim, vai lá e fala. Conta as obras, conta quantas bênçãos, conta quantas são. Então, eu estava falando sobre isso, talvez você esteja aqui, talvez a gente tenha dúvidas com relação até à existência de Deus. Talvez a gente esteja confuso, porque pelo que a gente tem visto acontecer, mas eu estava falando antes, vou repetir, Deus é eterno. Deus trabalha com a eternidade. A pergunta é essa: nós estamos dentro desse plano eterno? Porque quando nós descobrimos que o propósito de Deus é eterno e que a gente começa a pensar nisso, todos os conceitos nossos mudam. Até o nosso
a nossa maneira de viver e de desejar algumas coisas. Porque nós desejamos coisas temporárias, temporais. Nós desejamos nós desejamos que a nossa vida seja próspera, que a gente não tenha problema. Quem que não quer uma vida sem problema? Quem que não quer uma vida de paz? Né? Nós vemos aí com a internet, nós vemos as pessoas falando de paz, nós vamos até para lugares lindos que tem aquela sensação, e é bom isso. Eu gosto de ir pelas matas afora, se eu tiver que caminhar numa praia, eu gosto dessa sensação de paz. Até porque eu fico pensando, se eu tô sentindo essa paz agora que é temporária, imagina a paz eterna que Deus tem para dar, para nos dar. Porque é isso que Deus quer que a gente pense, que o nosso pensamento seja um pensamento lá na eternidade. Ele mesmo falou assim, ó, coloque seus olhos nas coisas acima, de cima, onde Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Por que ele nos aconselhou isso? Porque Jesus falou assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí Paulo nos dá esse conselho, coloca a sua mente naquele que foi dado todo o poder nos céus e na terra, porque assim você vai ter paz em meio à tribulação. O nosso problema é que a gente tem medo, o medo nos envolve, nós temos insegurança, e aí nós precisamos de alguma coisa sólida para crer. Por exemplo, quando Moisés estava lá recebendo as leis do Senhor e que o povo estava embaixo, depois da saída do povo do Egito, né? Que eles atravessaram o Mar Vermelho, foram para o deserto, pararam no Monte Sinai, acamparam ali. Moisés foi conversar, foi receber de Deus para saber como agora ele ia fazer com aquele povo. Enquanto Moisés estava lá recebendo uma coisa preciosa, que era agora, que Moisés estava desfrutando da presença. Hoje eu estava meditando nisso, quando eu estava pensando nas escrituras, lendo Gênesis, né? Eu falei, aí fala assim, e criou, né? A terra era sem fome e vazia, né? E aí eu falo assim, aí eu estava pensando, eu falei, se ninguém estava lá para ver, como que isso está escrito? Daí eu falei, aí olha como o Espírito Santo é lindo. Aí o Espírito Santo falou assim, eu estava falando com Moisés, porque não foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros, Pentateuco, foi Moisés, né? Nesse tempo que Moisés estava lá, ele estava recebendo de Deus essa grande revelação. Deus estava falando para Moisés, Moisés, a terra era sem forma e vazia. E meu espírito pairava sobre a face das águas. Havia só escuridão. E eu decidi fazer uma coisa e foi assim que eu fiz. E então Deus, olha que lindo, gente. É emocionante, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. E aí Deus falou, compartilhou com Moisés tudo o que ele estava fazendo. E foi assim que eu fiz, Moisés. Eu disse, haja luz. E houve luz. Haja separação entre a porção seca e as águas, que as águas estavam no firmamento. Haja água em cima no firmamento e embaixo. E aí Deus está falando para Moisés, e aí eu falei que hajava, e eu vi, Moisés, eu vi que era bom. E eu continuei fazendo, porque eu vi que era bom. Eu vi que o mundo material era bom. Me agradou, eu quis fazer. E aí eu disse, haja os luminares, sol para governar o dia, a lua para governar as noites, as estrelas para decifrar, mostrar as estações. Tô falando assim, né, gente? Inspiração, Deus. Inspiração do Espírito Santo.
E aí Moisés estava recebendo aquilo tudo, a revelação. Que lindo, gente. A gente nunca parou para pensar, hoje de manhã eu nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista. Mas hoje de manhã eu estava ali falando, pensando. Foi isso. E Deus estava contando para Moisés, aí eu fiz. Eu disse, é bom. Eu falei, eu vou criar agora seres. Não, primeiro foi plantação, vegetação. Cada árvore vai dar seu fruto e vai multiplicar, isso vai. Eu vi que era bom. Eu vi que era bom, Moisés. E eu decidi fazer, porque era bom. Jesus, quando um dos discípulos falou assim, que Jesus era bom, ele falou assim, não me chame bom, bom é Deus. E Deus viu que era bom, e tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E ali Moisés, no monte Sinai, estava recebendo essas informações e ele escreveu. E guardou, pelo menos na sua mente, depois escreveu os livros do Pentateuco. Mas Deus estava mostrando a Moisés. E eu vi que era bom, Moisés. E eu falei, agora eu vou criar seres. E Deus criou os seres viventes. Para habitar no mar, para habitar na terra, para habitar nos ares. Cada um segundo a sua espécie. Eu criei, Moisés. Eu falei, haja. E ouve. E ali Moisés, e aí Deus fala, e aí eu decidi criar uma coisa mais preciosa do mundo. Que eles são só um pouquinho menores do que os anjos. O homem, de acordo com a minha imagem, de acordo com a nossa imagem, 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de acordo com a nossa semelhança. Eu quis criar, Moisés, eu criei, eu fiz ali do barro da própria terra que eu tinha criado. Eu fiz a mistura, eu criei, eu moldei, eu fiz do jeito que eu quis e soprei neles o fôlego de vida, meu espírito. Eu criei, eu fiz. E Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo essas informações. E aí o povo estava lá embaixo, sem saber o que tinha acontecido com Moisés. Eu estou falando aqui, eu entrei nessa história, porque eu estava meditando nisso tudo de manhã, gente. Era tudo de manhã. Quando eu acordei, eu estava meditando nisso. E nós, porque nós temos essa tendência a querer só o que a gente pode tocar e ver e sentir, que a gente consegue acreditar muitas vezes. Daí a gente... Tem um bando de gente aqui, ei, gente. Eu tô aqui, gente, falando de Deus, que falar de Deus é bom demais. Eu acordei assim, inspirada. Caí. Aí o que aconteceu, gente? A gente tem essa tendência de querer tocar, de querer ver, de acreditar. E tá ficando mais complicado ainda. Tá ficando mais complicado ainda porque essa coisa da tecnologia avançada, das coisas acontecerem tão rápido, tá tornando o nosso coração um coração imediatista. Nós queremos ver o resultado rápido. E Deus está assim, calma, calma. Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Porque Deus está fazendo, o que Deus está fazendo é eterno. Se nós não entrarmos na eternidade agora com Deus, vai ficar mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil, porque o que a tecnologia está fazendo com a gente hoje, está colocando esse imediatismo
goela abaixo do povo, de nós. Vocês já perceberam que quando a gente começa a assistir um vídeo, a gente olha logo para quão grande ou pequeno é o vídeo para a gente decidir se a gente vai querer assistir aquele vídeo ou não? Pode falar a verdade, gente. É ou não é assim? Peraí, eu quero muito ouvir essa pessoa, mas eu quero saber quanto tempo tem esse vídeo, que eu não tô querendo ficar aqui muito tempo, não. Imediatismo. Nós não temos paciência mais. Principalmente para ouvir o que é bom. E normalmente, gente, os vídeos curtinhos são perigosos. Por quê? Porque eles podem ter texto sem contexto. Que é um pretexto para heresia. E aí nós corremos esse risco de, principalmente hoje, com esses vídeos curtinhos como é que fala? De motivação. Entende? De motivação. Porque eles são curtinhos, são palavras boas que o nosso ouvidinho ama ouvir, palavras positivas, que vai elevar o nosso espírito. E aí nós vamos passar o resto daquele dia bem feliz, porque nós ouvimos uma palavrinha de motivação. Só que às vezes Deus quer falar outras coisas duras com a gente. Então, Moisés estava lá e aí o povo estava... Arão, faz logo, dá um jeito aí, Arão. Dá um jeito de fazer um Deus aí pra gente, que a gente, né? Porque, estavam vindo do Egito, e o Egito era só idolatria. Aquele vício idólatra de querer uma imagem para se adorar estava entranhada neles. E eles não tiveram paciência de esperar Moisés voltar. E eles já chegaram a dizer, porque a este aí, olha o que eles usaram para falar. Porque a este Moisés que nos livrou da escravidão do Egito. Olha bem a fala deles. Porque a este Moisés que nos livrou lá, nos tirou do Egito, nós não sabemos nem se ele está vivo ainda. Olha a falta de consideração e gratidão de uma pessoa que Deus usou para livrar eles. E agora olha como eles se referem a este. Porque a este Moisés, a este que nos tirou de lá, não sabe nem se ele está vivo, porque ele já está lá em cima desse monte aí muito tempo, nós não sabemos o que aconteceu para ele. Então, Arão, faz aí alguma coisa. E Arão foi pressionado. Outra coisa que nós vemos ali são homens escolhidos de Deus pressionados pela multidão. Param de ouvir o que Deus está falando para ouvir a multidão. Quem mais que fez isso na história? Que veio aqui na minha mente agora e acabou de sair. Acho que Saul fez isso. E teve várias outras pessoas que foram movidas pela multidão. Não, eu fiz porque eles me pressionaram a fazer. Como se isso fosse uma desculpa para Deus. Deus não. Deus lembra do profeta que Deus falou assim, vai por esse caminho, quando voltar, volta por esse caminho, não ouça ninguém, não pare em lugar nenhum. E aí ele fez o que Deus tinha falado. Quando ele voltou, ele encontrou um outro que se disse que era profeta realmente, mas aí ele falou assim, não, eu tenho que voltar por esse caminho aqui, tarará. E o outro profeta falou assim, não, mas Deus falou comigo. Quer dizer que Deus anulou o que tinha falado com o profeta. E aí esse profeta foi ouvir o outro profeta e falou, não, mas Deus falou comigo também que você tem que ir por esse caminho. E ele foi comido pelo leão, devorado, porque ele não tinha ouvido e continuado a ouvir o que Deus tinha. Porque para Deus revogar
o que Deus tinha falado com ele, Deus tinha que falar com ele mesmo. Não era com terceiros. Ou no mínimo que ele tinha que ter falado, peraí que eu vou consultar Deus, saber se isso aí tá vindo de Deus mesmo. Nós não temos essa tendência. Nós nos enfraquecemos diante das pessoas e nós agimos como imediatistas. Queremos a resposta aqui e agora. E aí nós acabamos tendo consequências seríssimas dos nossos desejos. Então, eu tô aqui falando sobre esse desejo que essa coisa de querer resolver os problemas rápido, ter respostas rápidas, quando Deus está fazendo coisas eternas. O povo estava lá, faz aí um Deus, fizeram um bezerro de ouro e Deus estava lá contando para Moisés, dando a lei, falando da criação, revelando a Moisés tudo que ele tinha feito no princípio. Moisés estava recebendo a coisa mais gloriosa que nós temos acesso hoje, que é a palavra de Deus, a revelação da criação, do princípio. Deus foi tão bom dele que ele cantou o princípio, o meio e o fim, para não deixar a gente enganado. Errais por não conhecer as escrituras. A palavra diz. Vou botar uma lenhazinha aqui que o fogo tá apaga. Então, nós temos essa tendência. Lenha. Tá aqui, gente, vocês estão pensando. Nós temos essa tendência a querer as coisas que Deus está lá fazendo as coisas, fazendo a eternidade. Ele está querendo trabalhar conosco para que nós sejamos úteis para toda a eternidade com Ele. A promessa não é para nós. A promessa não é fazer de nós sacerdotes e reis para Cristo, para Deus. A promessa não é essa. Só que nós estamos vivendo nesse tempo imediatista e nós estamos querendo as coisas rápidas. E nós estamos vendo isso acontecendo. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo a necessidade de realizações de coisas temporais que não são eternas. E Paulo orientou a gente a manter os nossos olhos nas coisas de cima, onde Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você percebeu o que está significando essas palavras que eu acabei de falar? Aquietai-vos. Tenha um espírito calmo. Não se apresse. Não se desespere com o que você está vendo. Não te turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou indo preparar-vos lugar. Sabe qual é o lugar que Jesus foi preparar para mim e para você? A cruz.
Estou indo. Onde Jesus estava indo? Para a cruz. E na cruz, ele preparou um lugar para mim e para você. Eternidade. Aí Jesus foi para a cruz preparar um lugar para mim. E nós estamos pensando em mansões. Mansões. Nós somos tão medíocres no nosso pensamento que a gente não consegue pensar que Deus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Moradas. Não é mansão. É lugar de moradia. Nem sempre tem tradução. A tradução do original não é mansão, como nós estamos acostumados a ouvir. Isso está fazendo de nós pessoas interesseiras. Morada de Deus. Sabe qual é a morada de Deus? O corpo de Cristo. Cristo, cabeça, igreja, corpo. E lá em Apocalipse diz: eis que o tabernáculo de Deus está com um homem, e ele estará no meio dela. Tabernáculo de Deus, Cristo e a igreja. Essa é a morada. Essa é a morada minha e sua. Cristo. E Deus disse, Jesus disse que ele estava indo preparar lugar para mim e para você. E nesse mesmo contexto em que Jesus estava ali falando sobre a eternidade, ele também falou, todo esse contexto, ele estava falando do que era eterno. Jesus não estava nunca falando do temporário. Porque se Jesus estivesse realmente falando do que era temporário, como ficou assim aquele sofrimento dos discípulos depois? Se a promessa que Deus deu para os apóstolos e para os discípulos era que ele estava indo preparar lugar para eles na casa do Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou indo preparar-vos lugar. Porque se Jesus não tivesse ido para a cruz, nós não teríamos direito nessa morada do Pai. Então, Jesus não está lá construindo tijolinho de ouro, fazendo sua mansão, nem a minha, não. Porque não existe mansão no céu, não. O que existe no céu é a presença de Deus. E se o nosso interesse é morar em mansão, nós estamos com motivo errado. Porque o nosso interesse tem que ser ver a face de Deus, porque esse é o desejo que está no nosso coração, esse vazio que mora dentro de nós, que a gente não consegue preencher, nem com todo o ouro e prata do mundo que as pessoas querem ter, achando que isso vai satisfazer, e não vai conseguir, porque o que nós fomos separados foi de ver a face de Deus. E o veremos face a face. O veremos como ele é. Esse é o desejo do coração do homem. Que ele nem sabe que é. Mas um dia vai saber. E vai ter duas reações. Uma, sofrimento eterno, porque por nunca ter crido no que a palavra de Deus disse, ou alegria e gozo eterno, por ter crido e poder ser parte dessa promessa. Um lado ou outro lado.
Então Jesus foi preparar lugar, foi na cruz. Eis que vou preparar. Se eu não for, eu não posso preparar lugar para vocês. Se ele não for, para onde? Para a cruz. Ele só podia voltar para o Pai depois da cruz. Foi ali que Jesus preparou lugar para mim e para você. Não está construindo mansão. Mansão, desejo de morar em mansão, é coisa de quem não entendeu o propósito eterno. De que ver a face de Deus é melhor do que viver numa mansão. Ter comunhão com com o Criador é melhor do que qualquer prata e ouro que o mundo pode ter, ou pode oferecer, ou pode nos dar. Então, eu vim aqui hoje falar da eternidade. Desejo que Deus colocou no meu coração. No vídeo que comecei a gravar, eu falei, depois vou lá para a live ali do Facebook. Desejo que Deus colocou no meu coração. Estou aqui, falando para alguém. Então, eu comecei a falar sobre isso, sobre obediência. Nós vamos aqui falar da obediência, sobre a obediência na palavra de Deus. Nós lemos esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Eu abri até na promessa da Nova Jerusalém aqui em Isaías 60. Olha que glória, é isso que Deus está falando. Foi só uma confirmação. Nós lemos a palavra de Deus e nós queremos, às vezes nós queremos uma pregação assim, daquelas bem assim, cheia de conhecimento, que é muito importante para quem quer estudar mesmo a palavra, aprender da história, né, do princípio, meio, fim. Nossa, eu leio a Bíblia, eu fico assim, uau! E aí, mas existem alguns pontos na Bíblia que, por exemplo, eu fico lembrando dos homens na Bíblia, dos homens que não tinham a Bíblia. Como Abraão, como Noé, né? Como Moisés. Eles não tinham escrituras. Eles não tinham nada que nós temos hoje. Eles viviam por revelação. E obedeceram. Moisés, eu vou te usar. Ouvi atentamente, tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo e ouvi o seu clamor e desci para livrá-los. Agora vem, pois enviar-te-ei ao Egito. Disse Deus no fogo, no meio do fogo de um sarçal. Disse Deus a Moisés. Sabe quantos anos tinha Moisés quando Deus chamou ele? Com 40 anos, por 40 anos ele viveu no Egito. Com 40 anos ele matou o egípcio e fugiu para Midian, para a terra de Midian, e viveu como estrangeiro na terra e teve 2 filhos. E completados 40 anos, no deserto do Monte Sinai, o anjo apareceu para ele numa chama de fogo de um sarçal.
não tinha as escrituras. Presença de Deus. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão e de Isaac e o Deus de Jacó. Olha que fé que alguém tem que ter para ouvir uma voz no meio de uma chama de fogo, de um sarçal. E aí Deus fala com ele e ele obedece. Obediência quero e não sacrifício. Pode fazer o que quiser. Pode ir para a igreja quantas vezes quiser. Pode orar quantas vezes quiser. Pode fazer tudo quantas vezes quiser. Mas se não obedecer, não vale para Deus. Obediência eu quero. E não sacrifício. Davi falou, se te agradasses de sacrifício, eu faria. Davi, que vivia no tempo dos sacrifícios. Entendeu? Os sacrifícios eram um ritual de obediência, até que Jesus viesse. Mas não era uma coisa que agradava a Deus. Porque os filhos de Eli, por exemplo, o sacerdote Eli, estavam cumprindo os rituais, mas estavam em desobediência. Desobediência, cometendo coisas abomináveis no templo. E Eli estava dando cobertura. Por isso que Deus levantou um menino chamado Samuel. Um menino que ouviu a voz de Deus, Samuel. E Samuel não entendeu, por 3 vezes foi a Eli pensando que Eli tinha chamado ele. E ele ficou tremendo nas bases. Da 3ª vez falou, Samuel, na próxima vez que você ouvir a voz do Senhor, fala, Senhor, eis-me aqui. Eis que o teu servo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele não conseguiu nem dormir à noite, tão preocupado que ele falou, por que que Deus está falando com essa criança e não está falando comigo? Provavelmente perdeu o sono, porque no outro dia, de manhã, nem esperou 2 vezes. Que foi que você ouviu do Senhor, Samuel? O que ele te falou? Um homem idoso que não estava fazendo o que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Comprometido com os filhos, com medo dos filhos deixarem de amá-los, como nós fazemos com os nossos filhos hoje. Não corrigimos, não falamos que estão errados, não chamamos atenção, porque temos medo dos nossos filhos deixarem de nos amar. Grandes coisas. Se um filho seu deixar de amar porque você está corrigindo, ele precisa de Deus. Precisa da palavra para se converter. Porque Deus corrige aquele que ele ama. Não tire a correção dos seus filhos. E aí, o que acontece? Obediência quero e não sacrifício. Deus tirou o sacerdócio de um homem por desobediência. E nós vemos isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo na palavra de Deus. Porque Deus disse, obediência quero e não sacrifício. Não é verdade? E nós estamos vivendo no mundo num período de desobediência.
Ai, é muito bom falar das coisas de Deus. Eu não sei falar de outra coisa não, gente. Não é porque eu não quero. É porque eu não consigo. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu não consigo falar de outra coisa. Provavelmente meu coração está cheio disso. E você? De que a tua boca anda falando? O que está saindo da tua boca é o que está no seu coração. Se da tua boca tá saindo só as coisas, ai, como viver aqui, como ser bem sucedido aqui, tararará, como ter isso, como ter aquilo, como... Então, teu coração tá cheio disso, não tá cheio da eternidade. Eu quero trabalhar e ser funcionária de alguém que tá pensando além disso aqui tudo. Porque a minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu quero ser sócia de alguém que sabe o que está fazendo. E que não vai falhar. É essa sociedade que eu quero. É esse o partner. Sociedade. Tradução. Que eu quero ter. De alguém que pensa além de mim. Participação. Como diz, stock market. Jesus falou assim, compra de mim. Eu vou comprar no estoque de Deus. Stock market, como é que é? Bolsa de valores de Deus. Eu sei que nesse período que nós estamos vivendo, eu tenho ouvido muito falar de pessoas que estão investindo em bolsa de valores. Tenho vários amigos aqui que estão fazendo isso. Mas tu quer investir mesmo? Investe na bolsa de valores de quem nunca vai quebrar. Por toda a eternidade. A sua aplicação vai render, e 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 render, render, render. Nunca tem fim. Porque seu reino não terá fim. É isso. Gente. Eu tô aqui. Decidi fazer esse vídeo. Não, decidi não. Eu não decidi nada. Eu senti de Deus, do Espírito Santo. Se eu falar que eu decidi isso aqui é nada, pode embrulhar, jogar ali, queimar aqui ó, na fogueira, ó. Aqui no fogo. Queima. Mas quando é Jesus que decide, a gente tem que obedecer. Obediência quero e não sacrifício. Vamos aprender a obedecer. Moisés não tinha a Bíblia. Aliás, foi ele que começou a escrever, como eu estava falando antes. Enquanto ele estava lá no Monte Sinai, recebendo a grande revelação que hoje nós temos acesso. Enquanto Deus está trabalhando para a eternidade, nós estamos aqui querendo resolver os nossos problemas, administrar nós estamos tentando administrar até as coisas de Deus, muitas vezes, do nosso próprio entendimento. De acordo com o nosso próprio entendimento. Sem Deus estar nos dirigindo a fazer. Quem é? Lu, eu tô live aqui. Minha filha. Chegou aqui. Queimou o cabelo. Então, nós estamos assim,
Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós precisamos estar com nossa mente na eternidade. Eis que faço nova todas as coisas. Novos céus e nova terra. Quem tiver querendo o novo céu. Olha, gente, eu tô vendo muita coisa acontecer, que as pessoas estão falando sobre sucessos, realizações. Ó, gente, tô falando do nosso meio, tá? Sucessos, realizações, que isso... Gente, Deus quer que a gente morra para essas coisas. Deus quer que a gente tenha o foco nele, no que é eterno. Nós temos que pregar o evangelho, falar da palavra de Deus com o nosso foco lá na eternidade. Jesus, o foco dele era lá na eternidade. Era na eternidade. Minha netinha tá me chamando aqui. Lô, ela tá me chamando. Eu vim fazer um reset da internet que não tá funcionando, I'm so sorry. Não, it's okay. Então, é o que é eterno, gente. Vamos colocar, olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, em que se o nosso foco não estiver na eternidade, e nosso foco estiver só nas coisas que a gente tem que querer realizar aqui, nós vamos sucumbir, muito breve. Porque as coisas vão ficar muito mais difíceis do que já estão, e conforme nós estamos contando com as coisas materiais, temporárias, nós vamos sucumbir. Então nós precisamos alinhar o nosso desejo com o desejo do Senhor. Nós precisamos estar alinhados com Ele. Então é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu falei pra vocês que eu tive uma gripe. Já tô começando a ficar mais rouca ainda porque eu tô falando muito. E hoje eu acordei assim, gente. Com esse desejo de falar de Deus, de cantar louvores ao Senhor, de bendizer o seu nome. Muitas vezes eu gosto de ficar aqui quando não tem ninguém em casa, e daí eu posso cantar louvores ao Senhor, aproveitar a presença do Senhor onde não tem ninguém, para interferir no meu tempo com Deus. Porque quando tem gente em casa, apesar de eu estar sozinha no meu quarto, orando, eu fico sempre com aquela sensação assim, não posso falar alto, não posso gritar, não posso me manifestar, porque, se bem que eu faço isso e o povo aqui em casa pensa que eu tô meio louquinha, né? Mas não tem problema não, porque eles já me conhecem. Eles já sabem que quando eu tô fazendo as coisas assim, quando eu tô enfiadinha lá no meu quarto, quietinha, eles vão ouvir mesmo eu falar, cantar os hinos da harpa, que eu gosto muito. Tô fazendo uma campanha agora de leitura dos salmos com os hinos da harpa acompanhando. Por exemplo, dá um exemplo. 5 capítulos do salmo, 5 hinos da harpa. E sucessivamente, 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5 da harpa. Então eu já tô no 100 e ontem à noite eu terminei o capítulo 119 dos Salmos e o número 119, hino da harpa. Propósito com o Senhor, eu vejo muita vitória quando eu faço essas campanhas assim, com o Senhor, de leitura da palavra de Deus. Aprendi com uma grande amiga minha que me incentivou e eu tenho seguido isso e tenho visto resultados assim maravilhosos com o Senhor. O Senhor se agrada, irmãos, quando nós temos propósitos
né, com comprometimento de leitura da palavra, né? Às vezes nós fazemos tantos propósitos, né? Não vou fazer isso. Não vou mais, sei lá, vestir assim, falar assim, cantar assim, ir aqui, ir ali. Não, nós comprometemos com a leitura da palavra e nós cumprimos com os votos. O Senhor se agrada de que nós cumpramos com os votos que nós fazemos ao Senhor. E aí eu vejo assim muito resultado de bênçãos na minha vida concernentes ao mundo espiritual, tá, irmãos? Porque às vezes Deus vai fazer coisas visíveis acontecerem, milagres, resultados assim visíveis, mas muitas coisas acontecem no mundo espiritual que nós não vemos, mas nós sabemos que Deus está fazendo e está nos dando a vitória contra os nossos inimigos. Porque a Bíblia diz, né, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades e principados, príncipe das trevas nas regiões celestes. E o Senhor, Ele trabalha para vencer os nossos inimigos, conforme a nossa postura com o Senhor. Quando nós determinamos a fazer a vontade de Deus, nós oramos para que a vontade de Deus se prevaleça na nossa vida. O Senhor se compraz disso. O Senhor disse quando Jesus estava sendo batizado por João, lá no Rio Jordão, que o Espírito Santo desceu e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho em quem eu me comprazo, isso é, em quem eu tenho prazer. E Deus tem prazer nos filhos que decidem obedecer a Ele. Deus se agrada. Deus tem prazer. Deus quer ceiar com você. Deus quer estar na tua presença. Eu lendo os Salmos agora, eu tenho visto assim tantas palavras nos Salmos dizendo quanto Deus se agrada do justo. Quando é uma declaração de amor assim do salmista para Deus, tenho prazer na leitura. Salmo 119, então, que é o salmo que tem 176 versos. Eu amo porque ele fala do amor do salmista pela palavra de Deus, né? Tua palavra guardei em meu coração para não pecar contra ti. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então nós vemos assim uma declaração de amor no Salmo 119. Aliás, foi o salmo que eu li ontem à noite, na minha campanha com o Senhor, no meu propósito com o Senhor. E eu já li esse salmo também em outro propósito que eu fiz com o Senhor durante uma semana inteira. Eu li, se eu não me engano, não estou lembrado bem quantos dias, mas eu li o Salmo 119 diariamente num propósito, e são 175 versos. E você percebe que é um salmo onde o salmista diz que a palavra do Senhor é como ouro, mais do que ouro, mas que ouro refinado, como prata refinada, como mais puro ouro, é a palavra do Senhor. Então, assim, meu desejo é que todos nós, servos do Senhor, tenhamos esse foco na eternidade. Às vezes nós trabalhamos, claro que nós temos que trabalhar para o Senhor aqui. Nós temos que fazer os planos conforme Deus nos instrui acerca da sua igreja, né? Se nós temos esse chamado. E nós temos que conduzir, nós temos que pregar o evangelho, nós temos os pastores, tem que conduzir o povo, né, de maneira a agradar ao Senhor nesse tempo aqui, mas que o nosso viver seja um viver focado na eternidade. Que a nossa postura de cristão seja uma postura focada na eternidade. Que a nossa postura aqui seja uma postura de obediência ao Senhor. Saber que Ele se agrada de obediência. E o que o Senhor falar com você, como Deus falou com Moisés, como Deus falou com Abraão, como Deus falou para Paulo, como Deus falou para tantas outras pessoas que a palavra nos ensina,
que você seja obediente à voz do Senhor. Eu vejo as pessoas tendo tanta dificuldade em entender a palavra de Deus. Eu fico assim, meu Deus, mas Deus falou com Maria. Eu vejo as pessoas, por exemplo, dizerem que, não, nós somos pecadores e quando estivermos vivendo aqui, né, não vamos conseguir viver sem pecar. Olha, irmãos, desde o dia que eu li que Deus falou para aquela mulher que foi pega em adultério, vá e não peques mais, eu descobri que foi Jesus que falou com ela e que deu uma ordem para ela não pecar mais. Isso significa que é possível, porque Deus nunca daria uma ordem para alguém que ele não pudesse cumprir. E eu descobri que muitas vezes nós damos desculpas que nós não conseguimos viver sem pecar porque é conveniente para nós. Isso é uma ofensa ao Espírito Santo de Deus que veio para nos ajudar a não vivermos uma vida de pecado. E que se nós continuamos pecando, nós não podemos dar essa desculpa, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos pecar. Ele disse para a mulher, vá e não peques mais. Eu creio no que a palavra diz. Eu creio no que Jesus falou, que saiu da boca dele. E aí eu vejo muitas pessoas dizerem, mas a Bíblia diz que aquele que diz que não é pecador, que não peca. Jesus disse isso, a palavra quando disse isso, quando Paulo se referiu a isso, ele quis dizer que nós precisamos de um Salvador. Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Significando que nós somos pecadores, por isso nós precisamos de um Salvador. Mas Paulo nos instruiu também para que nós deixássemos o pecado. E que nós não precisamos viver uma vida de pecado. Dando desculpa, como se o Espírito Santo não tivesse poder para nos ajudar a não pecar, a não cometermos pecado. Nós anulamos a graça. E a graça de Deus foi a salvação. Não pelo nosso mérito. Não porque nós poderíamos comprar a salvação com as nossas obras. Nós sabemos disso. A graça foi uma salvação sem mérito, favor imerecido. Deus nos favoreceu, porque não estávamos incluídos no plano. E aí a graça veio e abriu as portas, para que pela graça e pelo sacrifício nós tivéssemos acesso à salvação. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de agora vivermos uma vida sem pecar. Porque Jesus disse para a mulher, não peques mais. É óbvio que se eu pecar, a Bíblia diz, se pecares, tem um advogado. Eu preciso ir a ele, eu preciso me arrepender do que eu fiz, eu preciso ir a ele. Se eu ofendi alguém, eu preciso ir à pessoa, pedir perdão, ir a Deus, pedir perdão, e os meus pecados são perdoados. E aí Jesus diz de novo, vai e não peques mais. Mas isso não me dá o direito de ficar e continuar pecando. E achando que a graça de Deus cobre aquilo ali que eu estou fazendo, porque Jesus... Não é assim que a Bíblia diz que funciona. Vamos ler as Escrituras e aprender. Eu não sei, as pessoas têm muita dificuldade de entender essa grande revelação. Não sei. E aí está escrito aqui, a Bíblia não é complicada. Aliás,
A linguagem da Bíblia, ela é muito, como diz, acessível a todo mundo. Não precisa de intelecto para entender a Bíblia. Talvez você precise de um pouco mais de intelecto para entender alguns outros livros que precisam de um QI, um intelecto maior, mas a Bíblia não. A Bíblia é acessível a todos. Deus ele é, a sabedoria está nele, ele é a própria sabedoria. E ele fez a palavra dele acessível a todos com muita simplicidade. Se você não entende, pede a Deus que o Espírito Santo vai te dar revelação da palavra. Para você viver uma vida plena com Deus. Para você viver uma vida em vitória com Cristo. Amém? Eu vim aqui hoje desejosa a fazer isso, essa live. Ops, quanta gente. Glória a Deus. Quem já entrou, quem não entrou, quem saiu, quem vai ver depois. Talvez eu coloque lá, mas vai depender do que Deus quer que eu faça. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos dê presente da presença do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Que Deus dê nesses últimos dias unção dobrada do Espírito Santo dele, para que nós possamos viver uma vida de vitória nesses últimos dias que estamos vivendo na face da terra, com os olhos na eternidade. Deus é bom e a sua misericórdia está disponível para todo aquele que quiser. Deus abençoe, obrigado por ter ficado aqui, quem ficou, quem teve que sair, não importa. Deus abençoe, obrigada. Que Deus possa te dar um dia de vitória, tempo de vitória, vitória sobre vitórias na presença dele. Deus abençoe.